Glória a Deus. Continue, queridos, ainda com esse espírito. Vamos orar pelo irmão Diogo, ele vai estar trazendo uma palavra, queridos. Estende sua mão para cá, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Jesus, Ele é o único caminho. Jesus é a única coisa que pode transformar a vida de alguém, queridos. O maior milagre que Deus pode fazer através de Cristo é transformar as nossas vidas. Estende sua mão para cá, porque Deus vai tocar o seu coração de uma maneira sobrenatural. A sua vida vai se dividir entre antes e depois dessa noite, porque eu creio em nome de Jesus que Ele vai te alcançar, queridos. Estende sua mão e oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor ainda haverá de fazer nesta noite. Queremos te pedir, Senhor, caia sobre nós com espírito de revelação e de sabedoria. Usa o teu filho, Pai. Usa o irmão Diogo como o Senhor sempre tem usado, Pai. Que ele venha trazer uma palavra revelada dos céus ao nosso coração. Que ele venha trazer uma palavra, Senhor, poderosa vinda de ti, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, ele venha alcançar pessoas aqui nesta noite. E não por palavras humanas, Pai, mas sim pelo poder do teu evangelho, Pai. Nós te pedimos, Pai, abençoe o Diogo, capacite nele nesse momento, Pai. E que o Diogo venha a ser a tua boca, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Eu te peço em nome do teu filho e amado Jesus Cristo. E você aplaude ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia, Deus é bom, amém? Você pode sentar. Que louvor, hein? Abençoado. Que Deus continue usando a vida dos nossos ministros de louvor. Coisa boa saber que o véu rompeu, né? Coisa boa saber que o túmulo está vazio. Coisa boa saber que o nosso mestre é o mestre, que o corpo dele, os conectados podem ir. Tem um culto abençoado lá em nome de Jesus. Para variar, eu esqueci aqui, né, de avisar. É bom saber, queridos, que o nosso rei vive. Muitos reis de pessoas que adoram outros deuses está lá. Se você for visitar alguns deuses de algumas religiões, você vai em determinado país, determinada cidade, determinada região, está lá um caixão, está lá um túmulo feito, e lá está os restos mortais do Deus X, do Deus Y, mas o nosso Deus, se você for aonde alguns dizem que ele foi enterrado naquele lugar, não temos certeza disso, lá não encontrarão nada do corpo de Jesus, porque Jesus não ficou lá o corpo dele, Jesus ressuscitou, amém? Então o seu Deus é um Deus que o corpo dele já está glorificado e ele está no nosso meio, ele está no meio e no seu coração, amém? É realmente um motivo para a gente celebrar e agradecer ao Senhor e glória a Deus por isso, amém, queridos? Estou muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui hoje à noite. O pastor Fabiano, a pastora Carol estão em Rio do Sul, mas missionários da igreja, alguns líderes da igreja, tem um seminário lá para pastores e líderes, e estamos nós aqui, irmãos, né? Os jovens vão ter que me ouvir de novo hoje, hein, pessoal? Vocês são corajosos, hein? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Eu estava aqui ontem, estou aqui hoje. Eu nem falei que eu ia estar aqui hoje, porque daqui a pouco uns já, né, já respingavam. Então, eu nem disse nada que era eu que ia ministrar hoje. E aí o pessoal todo veio, viu que legal? Deu certo, né? O David está rindo ali. Mas, irmãos, realmente é uma alegria poder ministrar. Sempre é um temor no nosso coração. Eu estava conversando com o Gracildo antes de subir aqui, disse: bah, Gracildo, toda vez que eu tenho que ministrar uma palavra, sempre dá aquela dor de barriga, né? Aquela coisa que é bom que a gente sempre tenha, né? Seja para ministrar para 2, para 10, para 50, para 100, não importa, mas que o nosso coração, aqueles que têm um chamado para trazerem a palavra de Deus, que sempre você tenha temor, seja na sua célula, seja onde for, porque a palavra de Deus é algo muito sério. A palavra de Deus é algo, nós estamos lidando com coisas eternas. Dependendo do que a gente fala, pode ajudar a salvar uma vida, pode fazer uma vida se perder. Dependendo do que a gente fala, a gente pode estar trazendo vida para uma pessoa ou estar trazendo morte para aquela pessoa. Então é muito importante eu e você
que já conhecemos Jesus, toda vez que você for falar alguma coisa, toda vez que você for ministrar alguma coisa, peça a graça de Deus, peça que o Espírito Santo te capacite, para que tudo aquilo que saia da sua boca seja dirigida por Ele. Então eu estou muito feliz de estar aqui, e ao mesmo tempo também com bastante temor no coração. Ontem tivemos um culto abençoado aqui, né? Os jovens têm algo especial, eu disse para eles isso ontem, eu me inspiro muito nos jovens da nossa igreja, de verdade, irmãos, aprendo muito com vocês, e foi também um privilégio estar aqui ontem com os irmãos, aquela coisa, né, do sangue novo, aquela coisa da gurizada tá bombando, né? Então é muito bom, e jovens que têm buscado santidade, têm buscado o caráter de Cristo, tem sido muito, muito bênção mesmo. E hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Tem uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, toda vez que eu vou ministrar uma palavra, obviamente eu sempre oro antes e procuro entender o que Deus quer falar, e uma das coisas que Deus falou no meu coração é em relação a permanecer, a nós permanecermos nele, a nós permanecermos em Jesus, porque a vida com Deus, queridos, ela é diferente do que aquilo que nós conhecemos no mundo, né? No mundo, nós tivemos agora há poucos dias aí, né, um time aí que acabou perdendo o campeonato, né, irmãos? Não quero aqui deixar ninguém triste aí, tá? Mas teve um time aí que andou perdendo o campeonato, e eu realmente fiquei muito triste com o acontecido, né? Tô brincando, irmãos, não fiquei triste, não. E aconteceu aí com o time do Rio Grande do Sul, andou perdendo essa semana, e eu ouvi depois uma entrevista, o pessoal lá falando, não sei se isso é verdade ou não, então vou dizer o que eu ouvi, que existia uma premiação para o segundo colocado, e o clube, né, que perdeu o título não quis participar, não sei se alguém ouviu isso ou não aí, né, não quis participar da premiação, não sei se é uma medalha, o que ganha e tal, né. Então o que acontece? No nosso mundo, no mundo que a gente vive, o segundo lugar é como se fosse o último, muitas vezes, né, não é verdade? A pessoa chegou, batalhou, lutou, daí eu vi o treinador lá falando, tá, mas a gente lutou, e a verdade seja dita, muitas coisas boas. Teve um repórter que perguntou assim, tá, mas o que de bom pode ficar disso? E ele citou, o treinador, várias coisas de boa que ficaram disso, ou seja, não foi tudo de ruim, né, para quem é colorado aí, né? Não foi tudo de ruim, muitas coisas boas aconteceram, e o que de bom aconteceu deve ser mantido, para que venha, quem sabe, lá na frente conseguir um título, alguma coisa do tipo. Mas isso mostra uma cultura que nós temos de quê? De que se for segundo não vale. Quantos filhos aqui talvez chegaram tristes em casa porque estavam jogando na escola, participando e não ganharam, né? Se não ganhou é triste, chora, e é assim, porque é uma cultura que desde pequeno, desde criança a gente ouve isso. O que vale é ser o primeiro lugar. E é uma cultura de certa forma muito cruel, né? Vocês não concordam? Por quê? Porque às vezes tu conquista muitas coisas, consegue muitas coisas, mas não é valorizado. Só que no reino de Deus, o que é valorizado, o que mais é valorizado não é se você chega em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. O que mais é valorizado é se você chega até o final da carreira que Deus tinha para mim e para você. É isso que para Deus que mais vai valer. Para Deus que mais vai valer, vocês já viram a corrida São Silvestre? Aquela que acontece lá no final do ano? Eu fico pensando, você ficava pensando, às vezes tem gente que é muito, não é cara dura assim, mas tem aquelas pessoas que se fantasiam, fazem aquelas coisas todas, mas o cara chega lá em, sei lá que, nem sei dizer o número lá, 845, lá chegou no caso, e feliz da vida e tal e tal. Para Deus, a São Silvestre é uma das coisas que mais falou comigo, é como se fosse uma grande São Silvestre. Tem gente que chega lá, geralmente os quenianos, né? Não sei como é que está nos últimos anos, mas os caras assim, ó, não tem para ninguém, né? Os caras estão acostumados a correr lá, talvez lá nos 45 graus, lá, muitos com tênisinho bem velhinho, né? Então os caras lá dão sangue, chegam aqui, nada de braçada, né? Mas é uma grande São Silvestre a nossa caminhada com Deus. O que vai valer é se você chegar até o final. É isso que vai valer. Claro que não é que Deus não está nem aí para como você vai fazer a sua corrida. Claro que não, tem as regras. Existem regras também no reino de Deus. Existem coisas que nós podemos, que nós não podemos fazer, mas o que mais importa para Deus é se nós vamos chegar até o final da nossa carreira ou não. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler alguns textos bíblicos. Se você quiser abrir, pode abrir, ou se não vai ouvindo, vai anotando. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13.
Amém? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, a minha e a sua salvação, ela não está completa ainda. Aqueles que já aceitaram Jesus, que já deram um passo de fé, saiba que a minha e a sua salvação, ela ainda não é certa. Ela só será 100% certa o dia que Jesus voltar, ou o dia que nós partirmos desse mundo. Essas são as duas formas de nós completarmos o propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Então a minha e a sua salvação, ela só estará completa o dia que você partir daqui, ou o dia que Jesus voltar. Aí sim, você estará... Tá, mas e se eu vivi 50 anos com Jesus, e me desviar só um ano, e Jesus voltar, eu vou ser salvo ou não? Não, não vai ser salvo. Aqueles 50 anos de dedicação, de talvez, mas eu ganhei muitas pessoas para Jesus, mas eu fui um cara que, talvez fui um pregador, fui um evangelista, a vida toda servi na igreja, ajudei na igreja, eu cantava, eu tocava, pode fazer o que você quiser. Se você não permanecer até o final da sua caminhada, a sua salvação e a minha não será completa. E eu queria falar um pouco hoje à noite, quer dizer, um pouco sobre isso, um pouco sobre permanecer. É muito bom ver vocês aqui de cima. É muito bom saber que nós somos uma igreja que temos sido usados pelo Senhor para alcançar muitas vidas. E é muito bom saber, eu que conheço a igreja aqui, muitos que nem também conheciam, quando ainda era ali do lado daquele restaurante ali, Seleção, do lado daquele restaurante Seleção, aqui na rótulazinha ali tinha um negócio de pisos e azulejos, né? Muitos aqui lembram, talvez, era embaixo e a igreja ficava na parte de cima, ali, né? Alguns lembram, um prédio bem pequeno, e depois foi ali para Porto Emirim e agora veio para cá. E é muito bom ver essa igreja desse tamanho aqui, né? Imagino que o pastor Samuel, um sonhador, que era o pastor da igreja antes do pastor Norton, já sonhava com isso daqui, eu imagino, né? A igreja dele lá hoje, que os irmãos que estão lá nesse retiro, lá na igreja dele em Rio do Sul, uma igreja que deve ter umas 800 pessoas, né? 900, né? Mais ou menos isso, né? Uma igreja bem grande. Ele estaria feliz, e ele está feliz com o que está acontecendo aqui. Eu também fico muito feliz em ver, só que o nosso desejo é que cresça cada vez mais a igreja, e cada vez cresça mais, que a gente precise fazer 2 cultos por domingo, que a gente precise daqui a pouco ter que sair desse prédio, porque esse prédio vai ser pequeno, pela quantidade de pessoas que vão chegar. Agora, queridos, nós não queremos ser uma igreja rodoviária. Sabe o que é igreja rodoviária? Em que a passagem é grande, ou seja, está sempre cheio, mas as pessoas estão sempre trocando, sempre mudando. Nós não queremos ser uma igreja que as pessoas chegam, recebem e daqui a pouco vão embora. É muito triste vermos pessoas que já estiveram aqui, talvez você que está mais tempo na igreja e que já viu tantas pessoas passarem por aqui que já não estão mais. Isso não entristece o seu coração? Sim ou não? Entristece, com certeza entristece. Por quê? Porque o coração de Deus está triste com isso, se entristece com isso. Porque a vontade de Deus é que a gente conheça Ele, que a gente permaneça nele. Que a gente permaneça nele. Então eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Até que ponto eu estou disposto a servir o Senhor, a andar com o Senhor? O que faz eu me desviar? O que faz eu me afastar? Quais são os motivos? Quais são as situações? Quais são as circunstâncias? O que faz? Muitas vezes tem gente que não sai da igreja às vezes, mas ela está dentro da igreja e está desviada. Já viram falar disso? Uma das grandes estratégias do inimigo é fazer com que as pessoas, às vezes, ela até vem num culto lá que outro, ela daqui a pouco aparece numa célula, daqui a pouco ela vai num culto, então, mas ela está longe dos caminhos do Senhor, ela está dentro do prédio, mas ela está afastada. E tem alguns que nem vêm mais e estão totalmente afastados do Senhor. Até que ponto, querido? Qual é o meu limite em andar com o Senhor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 13. Um texto muito conhecido também, Mateus capítulo 13, do versículos 1 ao 9. Aqui a gente vai ver um pouco, né, em alguns motivos, algumas coisas que acontecem na nossa vida e que podem acontecer na nossa vida. Eu vou ler então, tá, irmãos? Como são alguns textos hoje, eu quero dizer para vocês, aqueles que vão abrindo, já vão abrindo, e eu vou lendo aqui. Mateus 13, versículo 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo:
Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, versículo 23, é o que ouve, a compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Queridos, aqui, um texto, quem conhecia esse texto aqui? Um texto muito conhecido, mas um texto que quando eu pensava nessa palavra, ele veio ao meu coração. Um texto que é ensinado na escolinha, ou no culto infantil. Eu lembro de uma vez que eu estava ajudando na escolinha, e foi me dada a tarefa de contar essa história. E eu estava lá com as crianças, e contando essa história, e lembro que foi uma coisa que me marcou muito, assim, no caso. E é uma história que serve para criança, para adulto e para todos nós, porque ela mostra uma verdade espiritual muito grande. Se a gente for ler ali o que está escrito na palavra, o Senhor Jesus, ele falava por parábolas, e ele diz uma coisa muito interessante. A primeira coisa que me vem, se você for ver ali no versículo 11, 12, 13, esses aí eu não li, diz o seguinte: ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Jesus estava dizendo o seguinte, que aqueles que o querem, que aqueles que o desejam, que aqueles que querem a sua palavra, aqueles que desejam a sua palavra, vão até ele, e aqueles que vão até ele, ele revela o seu propósito. Aqueles que querem e vão até ele, ou seja, sabemos nós que o reino de Deus, ele é alcançado por esforço. Sabemos de nós que você está aqui hoje à noite, porque você tem fome e tem sede de Deus. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu congrego, por isso que eu vou às células, por isso que eu venho aos cultos, por isso que eu oro na minha casa, que eu leio, porque eu quero o Senhor. Então, Jesus está dizendo o seguinte, a primeira coisa que eu queria dizer, querido, para você permanecer, para você ficar firme, Jesus, você precisa querê-lo. Diz a pessoa que está do seu lado, é aquela coisa que a gente gosta de fazer, você precisa querer o Senhor. Amém? Gente que vem no culto só porque alguém está trazendo de arrasto, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai chegar uma hora que o cara vai dizer assim, ó, não, uma que o outro vai cansar de ficar trazendo, entendeu? E outra que a pessoa que vem também não aguenta mais, né? Não dá, se tu não quer, não tem quem vai te fazer querer, você precisa querer. Eu te digo, o Jefferson falou antes, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é aceitar Jesus. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entregar a sua vida a Ele. Não existe nada melhor, nada. Tudo que o mundo pode te oferecer. Querido, eu quando aceitei Jesus, eu tinha um vazio tão grande na minha vida, e muitos aqui sabem a minha história. Não se preocupe que eu não vou contar tudo aqui, tá? Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, tão grande, que eu sabia que alguma coisa precisava preencher aquele espaço, mas não sabia bem o que. O dia que eu encontrei Jesus, é como se fosse uma peça que faltava. É como se fosse, já viram aqueles quebra-cabeça, assim, que falta só aquela pecinha para encaixar? Comigo foi assim, Jesus entrou e aquela peça encaixou, e a partir dali tudo começa a ter razão e ter sentido. Todo prazer que tu busca no mundo tem em Jesus, a satisfação emocional que você busca no mundo tem em Jesus, todo prazer, toda alegria que você busca no mundo, muitas vezes através
ou muitos até com drogas, com bebidas, com tantas coisas. Essa alegria que você busca, o que você busca, está em Jesus. É nele que está, você precisa querer. Uma vez você querendo, o primeiro passo já está dado. E ali a palavra de Deus fala, queridos, que ele compara um semeador que saiu a semear, e a primeira palavra, o primeiro exemplo que ele dá é o que cai à beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não conseguem compreender. Sabe o que me vem à mente? Tantos conhecidos meus que eu já falei da palavra, tantas pessoas que talvez você já falou da palavra, lá no seu trabalho, lá no seu ambiente de convívio, na sua família, você já falou, mas parece que aquilo nunca frutificou na vida daquela pessoa. Claro que a palavra de Deus, ela é semeada muitas vezes e em alguns casos, na grande maioria delas, ela vai gerar um fruto, mas não é com todas as pessoas, não é, porque nem todos serão salvos. A Bíblia fala que nem todos vão ser salvos. Aqueles que têm uma fome e sede de Deus no seu coração, esse sim. Aquelas pessoas que você falou de Jesus há um tempo atrás, nós estávamos falando outro dia, acho que na reunião das células ali do setor, a respeito disso, né, que um semeia, né, o outro colhe, e assim a gente vai indo. É verdade isso, mas aqueles que nós pregamos, aquele que você pregou um tempo atrás, e que 2, 3 anos depois veio para a igreja, ou talvez está congregando em outra igreja. Quem já falou para alguém de Jesus, a pessoa não está na Igreja Vida, que está em outra igreja congregando? Levanta a mão para mim ver. Olha aí, ó. E não tem problema, irmãos, se está no reino de Deus, é que importa. Importante é que a pessoa esteja numa igreja séria, que pregue Jesus e fale do amor de Deus. Essa pessoa que você falou, talvez, e não foi na hora, ela tinha fome e sede de Deus, porque isso é um pré-requisito para que Deus possa fazer a obra. Sabe aquela pessoa que é a mais contrária ao Evangelho? Aquela assim, não, esse aí, você vai falar de Jesus para ele, o cara, não, sabe aquele assim, esse cara, essa pessoa, é aquela muitas vezes que mais vai se converter, sabia disso? É legal demais ver isso. Não me fala de igreja para mim, não quero saber de igreja, vocês são tudo crente louco, vocês são tudo louco, vai lá dar dinheiro pro pastor, vai? Primeiro crente é tudo surdo, né? Porque mas parece que Deus, para que essas músicas tão altas nessas igrejas aí, mas vocês são tudo meio louco, né? Esses aí os que falam, pode ter certeza que essa pessoa está dizendo, eu quero Deus, eu preciso de Jesus. Por que as pessoas muitas vezes estão envolvidas no ocultismo, muitas das vezes que mergulham, né, em muitas religiões assim, e se dedicam muito, quando se convertem, são uma bênção, porque aquelas pessoas têm fome de Deus. Todo ser humano tem fome e sede de Deus. Muitas vezes a fonte que ele está procurando é a fonte errada, mas o lugar certo é em Jesus, amém? Então, muitos queridos ouvem a palavra e não compreendem. O segundo, ele compara a um terreno rochoso. É aquelas pessoas que ouvem a palavra, aceita com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando em função da palavra chegam os problemas, as perseguições, perdem o ânimo. E algumas versões dizem que logo se escandaliza. Então aqui é um segundo exemplo que Jesus nos dá, de um outro formato de terreno, que são aquelas pessoas que logo aceitam com alegria. Tu fala para ela, não, que legal, eu sempre quis ir na igreja. Tu pensa assim, parece que foi tão fácil, né? Falar de Jesus para essa pessoa, parece aquela coisa assim, tem gente que tu fala, ora, talvez a pessoa não venha, alguns tu fala rapidinho, a pessoa já está vindo, logo aceita com alegria. Só que tem um detalhe, essa pessoa não tem raiz, ela tem uma empolgação, talvez ela tenha algo na sua alma, mas ela não conseguiu se aprofundar em Deus, ela não conseguiu, sabe, uma pessoa talvez que ela não lê a Bíblia, irmãos. Tem pessoas às vezes que vêm muito tempo à igreja, que bom que você vem, mas você e eu precisamos ler a Bíblia. Você precisa lá no seu quarto fazer a sua oração, você precisa lá, sabe, no seu trabalho, você precisa buscar a Deus, porque senão você não vai criar raiz. O crente se alimenta em Jesus. O nosso principal alimento é em Jesus. É bom que você venha nos cultos, claro que é bom, você deve vir, é bom que você participe, é bom, mas é fundamental que você leia a Bíblia, que você ore, porque ali estará o seu alimento espiritual, ali você estará se alimentando. Então, a pessoa que não se alimenta, ela não tem raiz, e em questão de pouco tempo, interessante que a palavra diz o seguinte, e quando em função da palavra, vocês já perceberam esse detalhe?
quando em função da palavra chegam os problemas. Está dizendo aqui que a palavra nos trará problemas. Ah, como assim, Diogo? Está amarrado em nome de Jesus, né? Eu estou na igreja para resolver os meus problemas e tu me diz que a palavra vai trazer problemas. Sim, irmãos, porque quando as trevas se aproximam da luz, a sujeira aparece. É assim que é. A minha vida, até hoje, quanto mais eu me aproximo da luz, mais a sujeira aparece. E é assim, querida, é comigo e contigo. Ah, mas agora que eu vim para a igreja, agora que piorou as coisas, Diogo. Ah, mas parece que agora minha vida virou de cabeça para baixo. Quantos já ouviram isso? Já? Ou só eu que ouvi? Não, mas agora que eu estou me ajeitando, eu estou ficando... Até eu estou pensando em começar a dar o dízimo. É legal quando diz assim, pai, eu comecei... Irmãos, você que está nos visitando, fique bem à vontade em relação a essa questão. A gente fala para quem é mais da casa, como o irmão falou antes aqui, o Jefferson, Deus quer que você dê com alegria, que você faça com alegria, senão não faça, né? Você tem que ser livre para fazer isso. Mas aqueles que já entenderam de Deus, que querem fazer isso, e começaram a dizimar, mas parece que daí sim o devorador, soltaram o devorador, né? E quebra isso, estraga aquilo, e é carro que nunca estragou, que estraga, e daqui a pouco está tudo bem no trabalho, daqui a pouco o cara já está pensando em fechar a empresa, já demite o cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sei, eu me converti e a minha esposa parece que se transformou, né? Se transformou, parece assim que a minha vida agora... Não, querida, agora tu está certo, agora tu está indo para o caminho certo. E como tu está indo para o caminho certo, está chegando as coisinhas erradas. E se está chegando as coisinhas erradas, Deus está te chamando para mudar, para ser transformado. O Espírito Santo quer te ajudar a mudar as coisas na tua vida. O que acontece é que antes tu estava no ritmo, sabe, estava no ritmo do mundo, bem faceirinho, indo para o inferno. Agora tu está indo em direção à luz, a Jesus. Só que nesse caminho você vai enfrentar resistência. Nesse caminho você vai enfrentar dificuldades. E aí... começa a vir as perseguições, começam a vir os problemas, mas entenda, isso era os problemas por causa da palavra. Agora, está comprando e não está fazendo conta e está devendo, isso daí não é a palavra, irmão, isso daí é erro meu e de você, se a gente estiver fazendo isso, tá? Não está cuidando do seu casamento, não cuida da sua esposa, dos seus filhos, está uma bagunça na sua casa, isso não é a culpa da palavra, isso é culpa minha e sua, você entende? Então nós temos que saber diferenciar o que é perseguição por causa da palavra e o que é coisas que é problemas meus e seus. Então assim, muitos acabam se afastando em função de não terem raiz, e quando vem a dificuldade, ah não, mas eu achei que me convidaram e me disseram que se eu fosse na igreja, minha vida ia ser transformada, a minha vida financeira ia ser transformada, o meu marido lá ia se transformar num príncipe, a minha esposa ia se transformar numa princesa, e não, então assim, não deu nada certo, eu vou me embora, vou procurar outra religião, outra coisa para mim, para ver se resolve os meus problemas. Aí também muita culpa nossa, né, irmãos? Nós vamos falar de Jesus para alguém, nós queremos tanto trazer uma pessoa para a igreja, às vezes para Jesus, que a gente às vezes dá uma iludida nas pessoas, né? Vamos confessar, né? Faz tanto tempo que não leva alguém para a tua célula, tu quer tanto levar alguém, tu tu dá até, passa até uma, né, até uma disfarçada assim para levar a pessoa, né? Aí tu leva, aí chega lá o cara se dá conta do que realmente, né, nós precisamos ser realistas, irmãos. Jesus quer transformar? Quer. Ele pode? Quer. Ele vai transformar? Vai. Mas nós precisamos seguir alguns passos e fazer algumas coisas. Amém? A terceira coisa que Jesus fala ali é entre os espinhos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem e ela se torna infrutífera. Quantos, talvez, não precisa levantar a mão, já viram pessoas assim, que chegaram à fé, empolgados, que até criaram alguma raiz dentro do seu coração, que até permaneceram mais tempo. Aqui, talvez, essa parte já é uma pessoa que já está um pouco mais de tempo, que já criou uma raiz, que já entendeu algumas coisas da parte de Deus. Lembra que eu fiz uma pergunta no começo? Até que ponto você e eu estamos dispostos a permanecer no Senhor? Até que ponto nós estamos dispostos a ir? Muitos, queridos, muitos se deixam se perder pelas preocupações da vida. Eu digo uma coisa para você, é muita coisa para a gente fazer. Eu estava conversando com o Samuca no sábado, e nós falamos sobre isso. Ele até disse assim, que um cara lá uma vez disse que se a gente for fazer exatamente todas as coisas que as pessoas dizem que nós temos que fazer, o dia teria que ter, sei lá,
36 horas, pelo menos, tá? Todas aquelas coisas. Tanto tempo de exercício, tanto tempo para ler um livro, tanto tempo para não sei o quê, tanto tempo para tanto tempo... Não estou dizendo que você não deve se organizar e fazer as coisas, mas assim, se vai fazer tudo o que tem que fazer, não dá tempo, né? E nós, muitas vezes, nos envolvemos tanto com as coisas dessa terra, e nós vamos sufocando. Quantos aqui, queridos, por causa do seu trabalho, seu ganha-pão, se afastaram de Jesus? Quantos você já conhece? Né? Eu estou orando pelo emprego aí, ora por mim, irmão, ora por mim, está feia a coisa. E aí todo mundo ora, arrumou um emprego. Até mais. Nunca mais vê o cara, né? Nunca mais vê. Irmãos, cada caso é um caso, tá? Estou dizendo aqui que você deve sair do seu emprego agora, não é isso, mas assim, cuidado, irmãos, isso pode afastar você. Toda vez que alguém que está sob a minha liderança, que a gente tem acompanhado, que a pessoa está procurando emprego, diz, irmão, fica atento nisso aqui, que emprego tu vai ir? O emprego assim, então fica ligado, quais os horários tu vai fazer, como é que vai ser, irmãos? Talvez um tempo, às vezes, né, eu sei, pai de família, eu sei que a coisa não é fácil, mas assim, que seja um tempo então, mas que você esteja visualizando outras coisas, que isso não te impeça de buscar o Senhor, porque não adianta você estar bem financeiramente, tudo certo, e você perder sua salvação. Que legal, né? Resolvi as contas, troco o carro novo, casa nova, tudo lindo, maravilhoso, tudo bonito, e eu vou para o inferno. Que legal, né? Top! Show de bola! Muito legal. Muito triste, né, irmãos? Muito triste. Isso acontece muito mais do que vocês imaginem. Não, João, mas eu preciso sustentar minha casa. Precisa? E quem é o teu sustento? Quem é o nosso sustento? Não é o Senhor? Não é o Senhor que é o nosso sustento? Claro que é. Amém, queridos? As preocupações da vida, sedução das riquezas. Uma frase muito conhecida que diz assim, que se você quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. Outra coisa que a gente pode dizer também, quer saber quem é uma pessoa, dê dinheiro a ela. Dê dinheiro para ela. Porque o dinheiro também simboliza poder, né? Dê dinheiro para uma pessoa e você vai saber quem é essa pessoa. O cara, quando chegou na igreja, uma pessoa simples, humilde, né? Humilde. Roupinha simples, batidinha. Aí Deus foi abençoando o cara, né? Foi abençoando. O cara já comprou um carrinho, vai melhorando. Começa a desenvolver. Começa a crescer mais. Daqui a pouco ele ganhava R$1.200, dava o dízimo fiel, 120 pila, aquela coisa certinho, né? Beleza, Deus vai prosperando o cara, o cara começa a ganhar 10 mil por mês. Mas dar R$1.000 é muito dinheiro, né, cara? Tá louco. Não dá, né? E assim vai indo, irmãos. E assim vai indo. Começa a se envolver com as coisas dessa terra. Queridos, Deus não tem problema nenhum com prosperidade financeira. Por favor, não me entenda mal. Deus não tem problema nenhum em você ganhar dinheiro, em você adquirir bens, em você ser um empresário bem-sucedido, em você ser uma pessoa bem-sucedida, que você cresça, né, desde que você seja uma pessoa generosa, isso que a palavra diz, né, que você seja generoso, que você abençoe. Mas, querido, que isso não afaste você do propósito de Deus. Mesma coisa que eu falei antes, não adianta você chegar lá com 55 terrenos, 3, 4 milhões na conta e ir para o inferno. E perder a sua salvação, e a minha salvação não adianta nada. Trabalhar dia e noite, correr atrás e perder a sua salvação. Diogo, isso não acontece. Acontece muito. Por quê? Porque o dinheiro nos traz tranquilidade. Quando eu não tenho, irmãos, tem que orar, né? Se não tem que orar. É assim. Se não tem que orar para Deus suprir, porque está difícil pagar a luz, pagar a água. Aí o camarada não tem mais esse problema, porque ele paga a luz, paga a água, entendeu? É tranquilo. Pedir carona para a igreja. Que carona, rapaz? Que carona? O cara vem com o carrão dele, entendeu? Estaciona ali, sai de casa 10 para 7, antes tinha que sair 5h30 de casa, né? 5h30 tinha que sair de casa, né? Lá no fim do mundo para vir a pé para a igreja, pedir a carona, pedindo para os irmãos, né? Aquela coisa bem humilde. Agora tá tudo. Então o dinheiro traz isso. E aí o que acontece? A pessoa vai se afastando, vai esfriando. E a Bíblia está dizendo que
As preocupações da vida e a sedução das riquezas sufoca a palavra. Porque para que eu vou orar mais se eu já tenho tudo? Para que eu vou orar? Se eu fico doente, eu vou no meu médico, eu pago. Se eu tenho problema, eu quero comer um negócio, eu vou lá e compro. Se eu quero ver outra coisa, eu vou lá e faço. Eu não tenho mais isso, tu entende? E essa coisa que vai nos enganando aos pouquinhos, que vai nos enganando e pode afastar eu e você, que isso não aconteça com a gente. E a terceira coisa, queridos, a quarta coisa no caso, é o desejo de Cristo para mim e para você, que eu e você sejamos terra boa. Repita comigo, terra boa. É aquele que ouve a palavra, entende, e esse frutifica. Esse frutifica, ou seja, eu ouço a palavra de Deus, eu coloco ela dentro do meu coração, e eu começo a frutificar, eu começo a dar fruto, a minha vida começa a ser transformada, a minha vida começa a ser mudada, eu começo a ajudar pessoas a chegar a Jesus, eu começo a ajudar pessoas a chegar a Cristo. Sabe, você quer saber quem é uma pessoa? Olhe para os frutos dela. É assim. Se alguém vir te dizer, que eu faço, que eu aconteço, que eu não sei o quê, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não tem outro jeito melhor de conhecer uma pessoa, é conhecer a vida da pessoa, olhar para a vida daquela pessoa. Ninguém é perfeito? Não, mas aqueles que andam com Jesus, algo de bom tem que se mostrar na vida dessa pessoa, algo de bom tem que se mostrar, e uma delas é que ela permanece no Senhor. Queridos, não é fácil? Não é fácil. Para mim estar aqui hoje à noite é fácil? Não, não é. Eu por mim tinha escapado de hoje, né? É verdade. Mas queridos, Deus tem um propósito nas nossas vidas, e a gente precisa permanecer. Igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente que tem um monte de defeito, mas que quer andar com Jesus. É lugar de gente que está às vezes ali, está os frangalhos, né? Mas quer Cristo. Eu vou me arrebentando, mas eu vou no culto. Eu não estou bem hoje, mas eu vou na minha célula. Sabe, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Sabe, nem está entendendo direito, mas eu vou ler. Eu estou assim com vontade zero de orar, mas eu vou me tirar para um canto e vou orar, porque eu não quero me afastar do meu Senhor. Eu não quero me afastar dele. Aqueles que permanecem, aqueles que dão fruto. Como é que eu sei disso, Diogo? Analise a sua vida. O que você tem mudado? O que tem sido transformado na sua vida nos últimos tempos? Sabe, a gente não pode ser que a única coisa que a gente tem é um testemunho de 10 anos atrás. O que Deus tem feito na sua vida nessa semana, nesses dias? O que Deus tem feito? Esse é um sinal de que eu estou frutificando. A oração que eu tenho feito é essa: Senhor, me ajuda a mudar nessa área. Me ajuda, Senhor, a crescer nessa área. Falo isso com o discipulador, falo com a minha esposa, falo com Deus. Deus, me ajuda a crescer, porque eu não quero ser alguém que fica no meio do caminho. Eu não quero ser alguém que vai ficar, dizer, pá, tu conheceu aquele cara? Pô, que cara legal, né? Aquele baixinho lá, né? Aquele pequenininho, não era um cara legal, mas tu vê só, né? Ele não está mais com o Senhor. Eu não quero isso, querido. Eu quero permanecer até o final da minha vida, todos os dias da minha vida. Uma das coisas que eu mais gosto de ver, eu falei dos jovens aqui ontem, né? Me empolgo com jovens, mas o que mais, para mim, assim, top número 1 para mim, é aquelas pessoas que estão anos na fé, estão firmes com Jesus, os cabelos brancos. Isso me motiva demais, demais, demais. Pessoas que passaram uma vida com Cristo, muitos, um exemplo clássico, né, o Billy Graham, um dos grandes evangelistas, né, acho que morreu com, alguém me ajuda aí, 100 anos, não? 99 anos, quase no 100, uma vida inteira dedicada ao Senhor. Cara, que coisa fantástica. Tu imagine só o cara ficar, sei lá, se converteu com 15, 20 anos, mas 80 anos na fé. Você sabe o que é isso? 80 anos, o cara ali, ó, firme na rocha, 80 anos. Tem gente que está 2, 3 anos, mano, não quero mais, não quero mais, está muito difícil para mim. Mas querido, você acha que a salvação é ser barbada? Você acha que o diabo vai te entregar assim, ó, toma aí tua salvação? Vai ser que nem oferta, assim, né? Carro de som. Quem quer essa salvação, vem aqui, das 9 às 6, tem para todo mundo, é de graça, aquela maravilha toda. Não, querido, é de graça, mas você precisa também fazer a sua parte. Você entende que é de graça, mas tem uma pegadinha no negócio aí, né? De graça, mas, né? Queridos, é importante que você entenda isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é fácil, não vai ser fácil.
E eu estou nessa noite para te dizer aqui, ó, é possível? É possível. Teu casamento pode ser transformado? Pode, Deus quer. Tua vida financeira, muitas pessoas, nós vivemos hoje no Brasil, um dos tempos que tem mais pessoas endividadas. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa do Serasa, não sei quantos milhões de brasileiros endividados, sei lá, na casa dos 50, 60, 80 milhões endividados. A dívida, ela termina com a paz de uma pessoa, ela deixa uma pessoa fora, é ou não é verdade? Deixa ficar todo bagunçado da vida financeira, ver como é que fica o negócio. Jesus quer te tirar dessa situação, Ele quer te livrar dessa situação, mas para isso é necessário que você fique firme nele, que você permaneça, não vem achando que vai ser coisinha de, né? Ah, chegou na igreja, faz uma oração forte. Tem pavor desse negócio de oração forte, irmãos. Pavor desse negócio. Ó, pastor, ô irmão, vem cá, faz uma oração para mim aí, mas... E tem que mudar o tom de voz ainda. Tem que dizer assim, Senhor, né? Em nome de Jesus. Senão o cara está recebendo oração, parece que não é forte. Irmãos, você pode pedir para o irmão orar, para o outro orar, não tem problema nenhum. Mas oração é oração. Se for feita com fé, e Deus pode usar A, B ou C para curar, independente de quem seja, mas não acha que é oração, porque a oração do cara é forte. Não, a oração é o poder de Deus que está agindo ali, que está operando. Então Deus quer tirar a situação, quer, mas Ele quer que você e eu, que a gente permaneça. Então, o que pode me fazer me afastar de Deus? Será que é falta de dinheiro? Será que são os problemas na minha vida? Será que são as situações que me fazem, sabe? Vamos entendendo então que nós queremos andar com Jesus, que nós queremos se firmar em Jesus, que nós queremos permanecer na rocha até o último dia, de cabelinho branco lá, diante do Senhor, ou aqueles que não gostam de cabelinho branco, vão passar um Grecinho 2000 e tal, né? Um cor de caju assim, né? Aqueles irmãos que gostam, né? Então, se vai ser um cabelo branco, cabelo pintado, isso é o que menos importa. Agora você vai chegar até o final da sua vida com Cristo, isso é bênção de Deus. Agora, queridos, o que nós não podemos é deixar o Senhor por causa das coisas aqui. Se você quiser anotar, Mateus 19, do 16 ao 22, conta uma história de alguém que estava indo muito bem com Jesus. Estava na caminhada, assim como eu e você, bombando, assim, sabe? Estava ouvindo essa palavra, dizendo, agora vai, né? Agora eu vou, em nome de Jesus, cara. Vamos se encontrar daqui a 80 anos, nós lá no céu, lá, em nome de Jesus. Firme e forte. Eu quero te ver no céu, irmão. Diz que está do teu lado aí, ó. Faz assim com o dedinho, ó. Eu quero te ver lá, irmão. Eu quero te ver lá, hein? Não vai faltar, por favor. Mateus 19, do 16 ao 22. Vocês aguentam mais uns minutinhos aí, irmãos? Sim? Mateus 19, eu falei isso? Tá, vamos ver se está certo. 19, 16, é isso aí, tá certo. Vamos seguir aqui então. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Deixa eu só ver aqui. Não é isso aí não, né? Não é isso aí não, irmãos. Vocês me ajudam aí, hein? Vamos lá. Eis que alguém, aproximando-se, perguntou-lhe, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Que nem nós aqui, irmãos, olha só que legal. Honra o papai e a mamãe, tudo isso eu tenho observado. Imagina, vamos parar só até aqui por enquanto. Nós aqui, irmãos, Jesus chega aqui hoje, nesse culto, né? Eu já me dá um troço aqui, eu já morro aqui já agora, né? Já sou queimado vivo, né? Jesus chega aqui e a gente chega, Senhor, eu estou aqui contigo e tal, Senhor, o que me falta, né? Bem inocente assim para Jesus, né? Senhor, eu estou pagando um preço contigo, Senhor. Eu venho todo domingo no culto. Vou lá na célula. Até não gosto muito de um cara da célula, mas eu vou na célula, ainda assim eu vou lá, né? Eu vou naquela célula. E Pai, então o que falta para mim, Jesus? Jesus diz assim, olha, só te falta uma coisa. Falta tudo praticamente, né? Em outras palavras, o que ele está dizendo, faltava o que era mais importante. Ele disse para aquele homem ali, olha, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Muito triste o versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Enquanto eu preparava e estava pensando na palavra de hoje, esse texto sempre fala muito comigo, porque esse texto é o texto em que chega no ponto da caminhada da pessoa, que Jesus vai lá e toca no ponto. Ele vai lá e toca o dedo naquele lugar que é crucial para a gente ir para um caminho de vida ou para um caminho de morte, de desistência da nossa salvação. O que é as tuas riquezas? O que Jesus está te pedindo aí e que tu disse, isso aqui eu não te dou. Tu pode nem dizer, mas lá dentro de ti ele já sabe. Lá dentro de você já sabe. Não, Senhor, aqui não. Eu vou dizer, talvez para mim, uma das coisas que seja mais difícil, talvez, seja um filho. Né? Eu lembro de um pastor que contou isso, um dia que Deus falou para ele assim, disse, o dia que Deus pediu os filhos dele, porque hoje eu consigo entender um pouco melhor isso, o filho é meu, entendeu? É meu filho, é possessão. Quem é pai, não é assim? Não é seu, não é carne da sua carne, não é sangue do seu sangue. É seu ou não é? É, mas não é não. Não é seu, ele é de Deus. Se você quiser entender assim, ele é de Deus. Não estou dizendo aqui que é para você, não é que você entregará o seu filho para um sacrifício, né? Não é isso, irmãos. Mas entregar o controle da vida do seu filho para Jesus. Para muitos talvez seja essa, algo que eu não largo, eu não deixo de jeito nenhum. E você pode estar impedindo o seu filho de viver o propósito, de viver aquilo que Deus tem para a vida dele, aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Qual é a tua riqueza? Esse jovem que era dono de muitas propriedades, ele tinha muita grana, ele tinha muito dinheiro. E não necessariamente, para muitos pode ser o dinheiro, para outros podem ser relacionamentos, para outros podem ser uma profissão, para outros podem ser uma coisa que gosta muito de fazer, enfim, eu não sei o que pode ser. Mas isso vai chegar ao ponto da sua caminhada, que o Senhor irá te pedir. E você vai ter a escolha, como tudo no Evangelho, de escolher se você vai querer dar isso para Ele ou não. A questão é se você vai sair feliz depois do encontro com Jesus, ou se você irá sair triste. Esse é o grande recado. Vocês viram que a palavra ela vai criando um caldo, vai engrossando? Vocês viram que a coisa, conforme eu vou avançando com Jesus, o caldo vai engrossando? Mas é bom, porque quanto mais engrossa, eu mais me aproximo dele. Quanto mais engrossa, mais pertinho dele eu estou chegando. Até porque a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus passarão a eternidade com ele. Então, se você não gosta dele, não tem por que você se aproximar, mas do contrário também é verdade. Se eu amo ele, eu quero me aproximar cada vez mais dele. Amém? Irmão, você está olhando com uma cara para mim. Glória a Deus. Vocês concordam? Queridos, para não me delongar muito aqui, eu queria citar 2 exemplos, rapidamente. Um deles
Está lá, se você quiser anotar, Números 14, 24. E depois eu vou ler Josué, capítulo 14, do 7 ao 11. Números 14, versículo 24. E Josué, capítulo 14, do 7 ao 11. Se eu falar errado aqui, você já me corrige aí. Eu vou ler, tá, irmãos? Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Josué 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Um dos exemplos que eu queria citar é um homem chamado Caleb, que recebeu uma tarefa de ser alguém que fosse espiar a terra prometida, de ser um dos líderes das 12 tribos de Israel, alguém que estava participando de um ato importantíssimo na obra de Deus. E diz a palavra de Deus que ele tinha 40 anos. Uma das coisas, queridos, que faz com que a gente deixe de viver o propósito, é quando nós cristãos temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e essa palavra não acontece, e nós desanimamos e desistimos. Pastores, missionários, evangelistas, diáconos, seja o ministério que for, alguém um dia disse: olha, Deus tem algo para a sua vida. Um dia Deus falou ao seu coração: olha, eu vou te usar nessa e nessa área, eu vou te enviar nesse e nesse lugar. E as pessoas, o tempo vai passando, e o tempo de Deus ainda não chega, e a pessoa diz: quer saber de uma coisa? Deus esqueceu de mim, eu vou seguir a minha vida do meu jeito, da minha forma. E muitas vezes morre espiritualmente, muitas vezes senta num banco de uma igreja e fica ali o resto da vida vegetando espiritualmente. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que Caleb esperou o tempo certo, só que para Caleb demorou 45 anos, e a Bíblia diz que ele perseverou em seguir a Deus. O que é 5 anos na nossa vida às vezes, né? O que são 10 anos muitas vezes? E um outro exemplo que eu queria citar, já para finalizar, um muito conhecido também, se você quiser anotar, Gênesis 37, isso aí é tema de casa, Gênesis 37 até o capítulo 45, conta a história de José. E uma das coisas que faz muitas vezes com que a gente se afaste de Deus, é ser machucado muitas vezes pelos nossos irmãos. A palavra de Deus diz que José, um grande homem de Deus, em Gênesis 37, tinha 17 anos, recebe o sonho de Deus sobre a sua vida, recebe uma palavra de Deus que seria muito usado, recebe uma palavra de Deus que ele teria uma posição de autoridade, revela isso aos seus irmãos, é mal entendido pelos seus irmãos, e no capítulo 37 de Gênesis 37, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir na minha aqui certinho. Chega um momento em que José é jogado num poço pelos seus irmãos. Deixa eu abrir certinho o texto aqui para a gente ler.
27 de Gênesis 37. Vinde, vendemo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas e os irmãos de José, o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram ao José do Egito. Eu fico imaginando essa situação. Imagine você sendo jogado num poço pelos seus irmãos. Uma das piores coisas que pode acontecer por alguém, as pessoas que você mais ama, as pessoas que você mais confia, você ser machucado por essas pessoas, você ser traído por essas pessoas, você ser pisado por essas pessoas. E isso aconteceu com José. Eu fico imaginando, outro dia eu ouvi alguém falando sobre isso, eu pensei, puxa vida, é verdade, imagine José gritando dentro daquele poço, né, chamando os irmãos dele, e dizendo, fulano, me ajuda, me tira daqui, e eles dando risadas e rindo dele. Queridos, tudo isso que eu trouxe aqui nesta noite, é para dizer o seguinte, não importa o que aconteça na minha e na sua vida, seja você está passando por lutas, seja você está passando por dificuldades, seja você estar, entre aspas, decepcionados com Deus, porque Deus nunca nos decepciona, mas nós muitas vezes ficamos decepcionados. Seja você veio para a igreja e parece que a coisa piorou, você veio para os caminhos do Senhor, parece que a coisa não está andando, seja porque uma coisa é certa que vai acontecer, se nunca ninguém feriu você, um dia alguém vai ferir você. Se não me engano, o pastor Norton disse um dia aqui, queridos, tem uma coisa certa, que um dia nós vamos errar com você. Se tem uma coisa certa, é que os teus irmãos vão errar com você. Mas isso não é motivo, querido, para você se afastar de Jesus. Quantos você conhece que se afastaram porque, fulano falou e disse tal coisa para mim, eu não quero mais. E o Deus que a gente serve, queridos. Mas eu passei por tanta dificuldade, eu fui para a igreja, parece que tudo piorou, parece que, Cada um de nós, não se preocupe, Deus, Ele vai deixar acontecer na minha e na sua vida aquilo que eu e você temos condições de carregar. Eu estou falando aqui para pessoas que estão chegando na igreja hoje, eu estou falando para pessoas aqui que estão na igreja há alguns meses, é um nível que Deus vai exigir de você. Eu estou falando para pessoas aqui que já estão há 10 anos na igreja, é outro nível que o Senhor vai exigir de você e de mim. Por quê? Porque conforme você vai andando, Ele vai te pedindo mais, porque o desejo é que quanto mais você caminhe, mais perto dele você fique, e o meu desejo é que essa igreja esteja cada vez maior, cresça cada vez mais cresça, e que você permaneça. Deus quer levantar muitos líderes aqui no nosso meio. Você sabe por quê? Porque precisa ter pessoas que cuidem de outras. Deus quer levantar muitos discipuladores no nosso meio. Quantas células talvez nós temos aqui, em que tem bastante gente já, irmãos, mas estamos orando para Deus levantar alguém que queira discipular na célula, que queira cuidar das pessoas na célula. Deus não vai mandar mais pessoas se não tiver quem discipule as pessoas. Não vai. Deus não vai mandar pessoas mais para a igreja se nós não estivermos firmes no Senhor. Deus não é um inconsequente, Ele vai mandar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nos firmar no Senhor, sermos realmente uma igreja poderosa em Deus. Nós não queremos, eu sei que somos uma igreja conhecida na cidade, temos trabalhado a questão do nosso nome, da marca, tudo isso, mas querido, isso aí é o que menos importa. O que importa de verdade é como são as pessoas que são da Igreja Vida. Como que nós somos, qual é o impacto que nós vamos trazer para essa cidade. Queria que você ficasse de pé.